Além de ser um dos melhores jogadores de futebol do Brasil de todos os tempos, Ronaldo Luiz Nazário de Lima é um homem muito rico e poderoso que sabe como investir e multiplicar seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como ele vive atualmente? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Ronaldo Fenômeno. Mansões. Ronaldo Fenômeno é um magnata do futebol que não economiza na hora de escolher belas mansões para morar. Ele já foi dono, por exemplo, de uma bela casa em um dos bairros mais nobres de São Paulo, no Brasil. A enorme casa de 2 andares possui cerca de 1.280 metros quadrados de área construída, possuindo um estilo clássico bastante luxuoso e requintado. O interior do imóvel conta com um acabamento de primeira linha, com muitas coisas feitas em mármore, o que dá um aspecto mais sofisticado ao ambiente. Para a sua residência ficar com esse visual, em 2014, o Ronaldo Fenômeno investiu em torno de R$780 mil em uma reforma, tudo para deixar a mansão mais aconchegante e do jeito que ele gostaria. Ao todo, o interior do imóvel conta com 4 suítes com cortinas automatizadas e janelas anti-ruídos, 6 banheiros, playground coberto integrado à área dos quartos, sala de estar com lareira e muitas obras de arte, e até uma boate com um letreiro escrito Capitalismo Máximo. Já na área externa existe um espaço agradável e arborizado, ideal para relaxar nos dias mais ensolarados. Existe no local, por exemplo, uma espaçosa área gourmet feita toda sobre um deck de madeira, onde há obviamente uma churrasqueira e uma bela piscina aquecida no centro. E para se ter uma ideia de preço, essa mansão estava sendo anunciada em 2017 por cerca de R$22,8 milhões, mas ele resolveu dar um desconto e vender por algo em torno de R$16,6 milhões. Atualmente, Ronaldo mora em uma mansão em Ibiza, um arquipélago da Espanha situado no mar Mediterrâneo. Apesar de não haver muitas informações sobre essa propriedade do jogador, foi noticiado em 2022 que a mansão foi assaltada e teve um prejuízo de R$16,5 milhões. E somente pelo valor dos objetos que foram roubados, dá para imaginar o quão luxuosa e cara deve ser essa mansão. Carros. Desde que começou a ganhar dinheiro, Ronaldo Fenômeno sempre gostou de ter bons automóveis. Começando pelo mais barato, ele já foi visto em um Hyundai Azera, um sedã avaliado em cerca de R$83 mil. Ele já foi flagrado, por exemplo, em um Mustang GT de 1977 avaliado em torno de R$208 mil. Ronaldo também já foi visto entrando em um Audi A5, um belo sedã esportivo, cuja sua versão mais recente e completa pode chegar a custar em torno de R$285 mil. Subindo mais o preço, ele já foi visto com um Mercedes-Benz GLS, um veículo espaçoso e bastante confortável, avaliado em cerca de R$415 mil. Recentemente, em sua rede social, ele postou um vídeo dentro de um carro que parecia ser do modelo BMW X5, um carro robusto com um design imponente, não sendo à toa que um veículo 0 km custa mais de R$441 mil. Ele também já foi dono de um Audi A8, um sedã luxuoso avaliado em cerca de R$470 mil. Ronaldo também já foi dono de um Range Rover Sport, outro SUV robusto com um design bem imponente que, dependendo do ano e do modelo, pode ultrapassar os R$495 mil. O craque brasileiro também já foi dono de uma BMW X6, um SUV espaçoso com um design moderno capaz de oferecer muito conforto para todos os passageiros, não sendo à toa que pode chegar a custar por volta de R$520 mil. Ele também já foi visto entrando em um Cadillac Scarlett, um enorme carro capaz de oferecer muito conforto, segurança e luxo para todos os seus passageiros. Ainda mais caro, ele já tirou uma foto dentro de uma BMW Série 8, um sedã de muita sofisticação e requinte cujo preço pode ultrapassar os R$675 mil. Ronaldo também já foi flagrado encostado em uma Mercedes GL 63 AMG, um grande carro da montadora alemã avaliado em cerca de R$730 mil. E até uma Ferrari F355 Berlinetta o jogador teve em 1999, que inclusive causou muita polêmica na época pela sua ostentação exagerada. E para se ter uma ideia de preço, esse modelo de Ferrari pode ser encontrado por cerca de R$1,4 milhões. E algumas fontes na internet especulam que o carro mais caro que Ronaldo já teve foi um Lamborghini Aventador, um supercarro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência que acelera de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E para adquirir essa super máquina, pode ser necessário desembolsar a bagatela de R$2 milhões. Negócios.
Apesar de estar aposentado dos campos desde 2011, Ronaldo continua ganhando muito dinheiro com todos os negócios que possui. Um dos seus primeiros investimentos foi a agência de marketing, onde chegou a gerenciar a carreira de vários atletas como Anderson Silva e Neymar Júnior, estando atualmente com Gabriel Jesus. Já em 2015, Ronaldo deu mais um grande passo no mundo dos negócios, criando a Ronaldo Academy, uma rede de franquias de escolas de futebol que são baseadas em um método de ensino chamado DNA Fenomenal, focado nas características do jogador dentro de campo. No ano de 2018, Ronaldo decidiu se tornar cartola ao comprar 51% das ações do Real Valladolid, um tradicional clube de futebol espanhol em que precisou investir cerca de 165,3 milhões de reais. E ele parece ser um ótimo patrão, já que em 2019 levou todo o elenco do time para curtir em Ibiza, como pagamento da promessa de se manter na primeira divisão da Liga Espanhola. Já em 2021, Ronaldo foi ainda mais ousado, quando decidiu comprar o Cruzeiro, um dos maiores times brasileiros, onde inclusive iniciou sua carreira profissional. E para se tornar o maior acionista do clube, estima-se que ele precisou investir algo em torno de 376,8 milhões de reais. Os esportes eletrônicos são outra área que Ronaldo gosta de investir, sendo sócio da CNB, um grande time que disputa campeonatos dos principais jogos online. E como toda grande celebridade, Ronaldo sempre ganhou muito dinheiro fazendo publicidade para várias empresas. A sua principal patrocinadora é a Nike, empresa com quem trabalha desde 1994 e possui um contrato vitalício, algo que já deve ter rendido e vai continuar rendendo para o craque brasileiro dezenas de milhões de reais. E com tantas fontes de renda, podemos dizer que depois de se aposentar, Ronaldo Fenômeno se tornou um grande homem de negócio. Carreira. Nascido em 1976 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, foi um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. De origem humilde, ele sempre foi apaixonado por futebol, tendo iniciado nas categorias de base de um pequeno time de sua cidade. Mas sua carreira como profissional iniciou mesmo a partir dos 16 anos jogando pelo Cruzeiro, onde rapidamente se destacou e começou a chamar a atenção de vários clubes ao redor do mundo. Desde então, o jogador fez muito sucesso passando por diversos times, como PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e Corinthians. Jogando na posição de atacante, não demorou muito para Ronaldo se tornar o melhor jogador de sua posição, sendo apelidado de Fenômeno pela imprensa italiana. Durante toda sua carreira, o craque brasileiro foi eleito pela FIFA o melhor jogador de futebol do mundo 3 vezes. Mas as coisas nem sempre foram fáceis para Ronaldo, isso porque ele chegou a se lesionar no joelho e ficou quase 3 anos sem poder jogar. E por ser muito determinado, o atleta conseguiu superar as lesões e conquistou sua segunda Copa do Mundo, sendo artilheiro e considerado o principal responsável pelo pentacampeonato brasileiro da Copa de 2002. E é por toda sua incrível habilidade que Ronaldo foi considerado um dos jogadores mais bem pagos de sua geração, tendo atualmente acumulado uma fortuna mais que suficiente para desfrutar de uma vida repleta de luxo. Apartamentos de luxo. Ronaldo Nazário é um ex-atleta que sempre gostou de investir em imóveis, e é claro que as propriedades verticais não poderiam ficar de fora do seu portfólio imobiliário. Ele já foi dono, por exemplo, de um apartamento em um prédio de luxo na região dos Jardins, em São Paulo, no Brasil. Inclusive, o jogador já virou notícias por incomodar alguns vizinhos, além também de ter problemas com a empreiteira que estava reformando o imóvel, onde gastou mais de 520 mil reais. E apesar de não saber qual é o preço do apartamento do jogador, para se ter uma ideia de preço, os imóveis desse edifício custam em torno de 1,3 milhão de reais. Outra bela propriedade que o Ronaldo já teve foi uma cobertura duplex em São Paulo, a qual foi vendida pela modesta quantia de 6,2 milhões de reais para o seu amigo, o também jogador de futebol, Adriano Imperador. Mas sem dúvidas, o seu apartamento mais caro é o que fica localizado na orla da praia de Leblon, no Rio de Janeiro, um dos locais com o metro quadrado mais caro do Brasil. A cobertura triplex do atleta possui uma vista panorâmica, onde inclusive ele já foi flagrado algumas vezes na cobertura sem camisa, e até já foi divulgado um momento em que ele estava recebendo uma massagem no local. Sabe-se que o interior do apartamento possui uma banheira de hidromassagem e uma piscina redonda na cobertura, e não é à toa que ele já foi alugado durante a Copa de 2014 por 3,1 milhões de reais para o presidente da FIFA na época, Joseph Blatter. E apesar do Fenômeno ter comprado o imóvel por
20,7 milhões de reais em 2008, ele agora está querendo vendê-lo e receber um bom lucro, já que colocou o apartamento à venda pelo triplo do valor que foi comprado, pela surpreendente bagatela de 62,3 milhões de reais. Algumas fontes também dizem que ele possui outro imóvel de 900 metros quadrados nessa mesma região. Luxos exagerados. Um ex-atleta tão bem sucedido como Ronaldo Nazário possui dinheiro mais que suficiente para usufruir de muito luxo e conforto em sua vida pessoal. Na hora de se vestir bem, por exemplo, ele já foi flagrado com belos relógios, como Rolex GMT Master 2 Pepsi, de 114 mil reais, Rolex Day-Date Platinum, de 390 mil reais, Richard Mille White Drive, de 650 mil reais. E já na hora de se locomover para os diferentes lugares do mundo, algumas fontes especulam que ele já foi dono de um Gulfstream G200. Trata-se de uma sofisticada aeronave executiva de médio porte e alta performance com capacidade para até 10 passageiros. E apesar de não haver certeza se ele realmente a adquiriu, sabe-se que seu preço é avaliado em torno de 28,5 milhões de reais. Nos tempos livres, Ronaldo gosta de curtir em alto mar, já tendo compartilhado nas redes sociais diversos registros com sua esposa Celina Lux a bordo de belas embarcações. E apesar de não se saber qual o modelo da lancha utilizada por ele, provavelmente não deve custar nada barato. Já um dos luxos mais polêmicos da história do jogador foi em 2005, quando ele se casou com Daniela Ciccarelli. Isso porque a cerimônia do casamento aconteceu no luxuoso castelo de Chantilly, na França, com estimativas que a festa tenha custado na época em torno de R$1,5 milhão de reais e que, por incrível que pareça, a união do casal durou apenas 3 meses. Fortuna. Sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, não há dúvidas de que Ronaldo Fenômeno ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas até chegar no patamar financeiro que ele possui hoje, o craque brasileiro teve que trabalhar muito. Em 1993, quando jogava no Cruzeiro, por exemplo, estima-se que seu salário era de apenas R$ 3.400 por mês, convertendo para os valores atuais. Depois de ser transferido para o PSV Eindhoven, alguns colegas do jogador disseram que o seu salário tinha saltado para R$ 41,6 mil mensais. Jogando pelo Barcelona, algumas fontes estimam que o atacante recebeu cerca de 13 milhões de reais na única temporada que jogou no clube. E foi depois de ir para o Internazionale de Milão que Ronaldo realmente consolidou sua posição como um dos melhores jogadores do mundo, sendo considerado o jogador mais caro da história naquele momento. E de acordo com relatos da época, Ronaldo possuía um salário anual de 27,5 milhões de reais. Já no Real Madrid, foi onde o craque brasileiro realmente viveu o ápice de sua vida financeira como jogador de futebol. Isso porque foi lá onde ele recebeu o maior salário de sua carreira, com fontes estimando que as cifras chegaram a ultrapassar a casa dos 55,1 milhões de reais por temporada. E apesar de ser um enorme salário, ainda está muito abaixo do valor que os craques do mesmo nível de Ronaldo recebem atualmente. E o motivo disso acontecer é devido ao fato do futebol ter se popularizado e crescido no mundo inteiro, o que nos leva a pensar que se ele jogasse atualmente, seu salário seria muito maior. E mesmo que ninguém saiba exatamente o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que atualmente Ronaldo possui um patrimônio líquido de aproximadamente R$1 bilhão. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar.